Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então o nosso coração é o altar. Minha irmã, que tipo de lixo você tem deixado contaminar o seu altar? O que mais nós temos visto no dia de hoje são pessoas adoecidas emocionalmente porque estão carregando lixos emocionais. Muitas das vezes lixos que nem são delas, nem foram produzidos por elas, mas que elas estão carregando fardos pesados demais, que ao invés de conduzir pelo caminho da vida, está conduzindo essa pessoa no caminho da morte. E é por isso que o assunto de hoje se faz necessário. Hoje nós vamos falar sobre a importância de nós guardarmos o nosso coração, que é a sede das nossas emoções, guardarmos a nossa mente, onde os nossos pensamentos são gerados e que, consequentemente, afetam o nosso coração. Eu sou Carla Santos e no vídeo de hoje a gente vai estudar juntas Provérbios, capítulo 4, verso-chave 23. Vamos estudar junto? E o versículo diz assim: de tudo que se deve guardar, guardem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na nova versão da língua atual diz: tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aqui, numa linguagem mais atual, numa linguagem mais compreensiva da Bíblia, nova versão da língua atual. Se você chegou aqui, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, menina, quem é essa mulher? O que ela está fazendo? Estamos estudando juntas o livro de Provérbios. Hoje nós estamos no capítulo 4, mas já passamos por 3, pelo 2, pelo 1. Se você ainda não viu, volta lá, veja, acompanhe, anote, aprenda junto comigo. E não se esqueça, se você ainda não é inscrita ou inscrito aqui, já clica aqui, se inscreve e no final desse vídeo não deixe de colocar aqui o seu comentário, o que você achou, qual dúvida, o que você poderia acrescentar aí para o nosso estudo de hoje. Então, chega de rolar, chega de falar, porque se deixar eu falo mais que a boca. Então, bora para o nosso estudo de hoje. E o versículo-chave, ele já começa dizendo assim: de tudo que se deve guardar. Na versão que nós lemos atual diz: tenha cuidado. Veja aqui que tem uma advertência da parte do autor de Provérbios, desse capítulo de Provérbios. É uma advertência da importância que nós temos que ter em relação ao nosso coração. Carla, por que ele já começa fazendo uma advertência? Tenha cuidado. É porque é importante. Se ele diz no final que é desse coração que procede a fonte da vida, o que vai delinear os teus caminhos é o que sai do teu coração. São os teus comportamentos, são as tuas atitudes. Então, quem tem regido o seu coração? É Deus ou são as suas emoções? O que você tem colocado dentro desse altar, desse coração? Qual é a oferta que você tem deixado em cima desse altar? Que tipo de lixo você tem deixado contaminar? Você tem deixado o seu coração ser contaminado com lixo? Vamos entender um pouquinho mais. Então ele diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. A versão atualizada diz: cuidado com os seus pensamentos. Carla, você acabou de falar de coração e agora a versão nova da língua atual está dizendo pensamento. Minha irmã. Segundo a psicologia, o nosso coração é a sede das emoções. Mas a nossa emoção, ela não começa no coração. A nossa emoção, ela começa aqui, ó, no pensamento. Primeiro a gente pensa e depois o nosso coração, ele expressa alguma reação e a gente chama de emoção. Mas, na verdade, tudo está aqui no cérebro. Repara só, você ficar preocupada com alguma situação, com alguma coisa, você ficar pensando naquilo o tempo todo, o que vai acontecer? Você vai sentir uma reação no teu coração. Você vai sentir o seu coração espremendo, você vai sentir o seu coração palpitando, você vai sentir um nó da garganta como se o seu coração estivesse sendo sufocado. Por quê? Porque você pensa e o coração reage. Então, quando o autor de Provérbios está dizendo cuide do seu coração, ele está dizendo, na verdade, cuida do seu pensamento, porque aqui no pensamento, é no seu intelecto, é na sua mente que os pensamentos são gerados e vão inundar o teu coração e vai sujar o teu coração. Então, se você bloqueia a tua mente para alguns pensamentos, se você priva a tua mente de receber palavras, lixo de pessoas, você vai evitar de sentir coisas que vão te direcionar no caminho oposto do que Deus quer, que vão te direcionar por caminhos difíceis. Tá entendendo? Se você tá entendendo, já coloca aqui, cara, tô entendendo tudo. Essa lição eu tô entendendo. Gente, esse versículo aqui não tem nem muito o que falar, porque ele se auto-explica. Para Deus, o nosso coração é muito importante. Porque Deus, ele vai nos avaliar
pelo que se passa no nosso coração. Lembre-se, quando eu estou falando de coração, eu estou falando aqui, ó, nossa mente. Porque toda sujeira, toda impureza, tudo que é mal vem de dentro. Por isso que Tiago ele vai dizer, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. É o que sai, porque o que entra desce pelo estômago e é expulso. Mas o que sai veio de dentro do coração. Quais são as palavras que saem de você? Será que você é um tipo de mulher, mulher madura, mulher sarada, que quando abre a boca fala coisa edificante, produtiva? Ou você é aquela mulher que quando abre a boca só abre para ferir, abre para maltratar, abre para maldizer? Isso é que está te contaminando. Preste atenção. Se você vai na casa de uma pessoa, uma amiga, um parente, e lá o tempo todo tá falando mal das pessoas. E você tá junto. Tererê, tererê, tererê. E tá falando mal da pessoa, tá falando mal da pessoa. Responde pra mim. Quando você sai desse lugar, você se sente leve, você se sente próxima de Deus, ou você se sente suja, você se sente mal, você se sente pesada, você se sente afastada de Deus? Responde aqui embaixo. Eu me sinto mal. Se eu parar no ambiente e ficar ouvindo as pessoas o tempo todo, falando mal das outras, se eu ficar quietinha, ok, tudo bem. Mas se eu começar a falar, a criticar, a entrar naquela roda dos escarnecedores e começar a falar mal das pessoas também, eu me sinto pesada, eu me sinto mal, me sinto suja. E é por isso que Provérbios está dizendo, cuide do seu coração. Porque o que contamina não é o que entrou, é o que saiu de você. Porque saiu de dentro do seu coração, ou seja, da sua mente. Você pensou no que você falou. E por que eu estou dizendo que Deus, ele aprecia o coração? Porque quando nós fazemos algo, Deus, ele contempla a razão. Deus, ele contempla a intenção. Deus, ele contempla aquilo que você pensou antes de você agir. Deus, ele não vai levar em consideração, entre aspas, o que você fez. Mas o que você estava pensando quando você fez? Você teve a oportunidade de se desvencilhar daquilo? Ou você ficou maquinando aquilo, ó? Aí Deus vê isso. Nossa mente sempre vai macumunar o mal, vai pensar o mal, vai pensar besteira, vai dizer que não pensa. Pensa, se nós não tivermos alicerçado na palavra, nos encher de louvor, nos encher de palavra, levar para o nosso altar sempre a presença de Deus, está sempre ali oferecendo sacrifício nesse altar que é o nosso coração, a nossa mente pensa besteira. Fica um tempo sem ir para a igreja, só assistindo filme, só assistindo série, a tua mente vai ser outra. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós teremos a mente de Cristo. Deus sempre vai olhar para o seu interior. A própria palavra diz que ele esquadrinha, que ele sonda os corações. Jeremias 17:10. Deus vai falar isso. Que ele sonda os corações para dar a cada um segundo o fruto das suas obras, das suas condutas. Então, Deus, ele vai te avaliar pelo seu coração. E é de acordo com o seu coração que ele vai dar a paga daquilo que você tem feito. Tá entendendo? Por isso que é a importância da gente guardar o nosso coração, da gente limpar, sempre estar purificando esse altar que é o nosso coração. Não deixe pessoas despejarem lixo sobre você, não participe de ambientes tóxicos, onde pessoas despejam dejetos, despejam lixo sobre outras pessoas. E eu comecei esse vídeo falando que nunca se viu antes, em toda a história da humanidade, pessoas tão doentes, tão enfermas, psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, porque uma coisa leva a outra. A Bíblia diz, um abismo puxa o outro. Tem pessoas que estão enfermas espiritualmente porque elas estão enfermas emocionalmente. Tem gente que é sarada, é saudável, né? Tem uma vida saudável, não tem nenhuma doença física, mas é doente na alma, doente nas emoções. Mulheres dentro da igreja ferindo outras mulheres, sabe por quê? Porque tem um coração contaminado. Esse coração que é o altar está cheio de lixo, cheio de dejetos, que a vida foi jogando e ela foi, carregando tudinho. Mulheres que foram abandonadas pelos pais, ao invés de ressignificarem, de deixarem o Senhor curar, de reconhecer a paternidade de Deus, a identidade delas em Deus, não, elas vão para lá. Estão lá na igreja às vezes, estão lá ferindo, estão lá rejeitando, estão lá fazendo panelinha, porque são mulheres enfermas. Deus não age na vida de mulheres enfermas. Deus primeiro, antes dele nos usar, ele vai precisar nos curar. Eu tinha alguns carrapichos, algumas doencinhas, algumas picuinhas que Deus precisava curar. E Deus só começou a me usar quando eu permiti que ele me curasse.
Assim é na sua vida, assim é na vida de outras mulheres. Deus só vai nos usar quando nós nos permitirmos ser curadas e saradas, porque mulheres curadas curam, mulheres saradas saram, mas mulheres feridas ferem, mulheres machucadas machucam. E a pergunta de hoje é: como anda o seu coração? Como que anda o seu coração? Seu coração está com mágoa? Tá guardando rancor? Tá guardando chateação? Carla, eu sou muito oprimida. Carla, eu sou muito perseguida. Carla, eu não tenho o amor do meu esposo. Carla, parece que Deus não gosta de mim. Tudo vai dando errado para mim. Você vai virar uma mulher doente, uma mulher insuportável de estar perto. Uma mulher que, ao invés das pessoas sentirem prazer de estar perto, vai expelir as pessoas de você. Então vamos examinar nosso coração. Eu vou falar, eu era uma mulher chata. Se a pessoa não me... Já falei isso aqui. Não me convidou para uma festinha, ficava com raiva da pessoa. Ah, não me convidou. Olha lá, não sei o quê. Eu já achava que o problema era comigo. Mas antes de você julgar as pessoas, se coloque no lugar dela. Seja uma mulher... Mulheres saradas são assim. Elas não macumunam as coisas na cabeça. Elas não pressupõem coisas que não existem. Elas não veem chifre na cabeça de vaca, como minha avó diz. Para com isso. Mulheres curadas têm o coração limpo, têm o coração puro. Mulheres curadas, quando chegam no ambiente, edifica, levanta o ambiente. Quando elas não estão no ambiente, elas fazem falta. Mas pessoas cheias de carrapicho, pessoas que estão com o coração como uma caçamba de lixo, precisam ser tratadas. E aqui, o versículo ele vai dizer, por que a gente tem que guardar o coração? Porque dele procede a fonte da vida. Como assim, Carla, procede a fonte da vida? Por quê? Porque os seus pensamentos geram emoções e as suas emoções te fazem tomar atitudes, muitas das vezes atitudes erradas, atitudes que não condiz com a palavra de Deus. Então não seja uma mulher conduzida pelas suas emoções, não seja emocionada, não seja precipitada, seja uma mulher sarada, uma mulher sábia, que antes de abrir a boca pensa, antes de dar uma resposta, ora, antes de tomar uma atitude, reflete sobre aquilo. Isso é ser sarada, sabe por quê? O que vai dirigir a sua vida são esses pensamentos, são essas emoções. Então, limpe seu coração dessas emoções. Limpe seu coração de toda a sujeira. Deixe o seu coração ser inundado pela graça de Deus, pelo amor. O único sentimento que nós precisamos ter no nosso coração é o amor de Deus, é o amor de Cristo. A gente tem que, sim, basear as nossas atitudes de acordo com o amor que Ele nos amou. Não sermos conduzidos por sentimento de raiva, sentimento de rancor, vingança, mulheres vingativas, rancorosas, mulheres rabugentas. Não devemos ser assim. Precisamos cuidar, porque tudo que nós fazemos, tomada pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções erradas, vai nos levar a caminho, a atitude, vai dirigir a nossa vida para um curso, e esse curso pode ser o curso da morte. Ah, talvez não seja a morte física, mas a morte eterna. Então, mulheres, é isso, sejam conduzidas por pensamentos sábios, com graça. Não sejam mulheres emocionadas, não carreguem lixo emocionais, não sejam dependentes emocionais de pessoas, viu? Lembre-se que nós vamos receber de Deus conforme as nossas obras, conforme os nossos caminhos que nós percorremos aqui. Então, sejam conduzidas com graça e sabedoria, tá? Guarda o coração de vocês. Te fizeram mal, não paga com mal. Sempre leve em consideração o que a palavra diz. Seja conduzida pelo que a palavra diz, porque se você for conduzida pelo que a palavra diz, a própria palavra do Senhor vai blindar somente seu coração contra todo o lixo que tentarem despejar sobre você. Amém? Porque mulheres de Deus não agem impulsivamente, emocionada, não. Mulher de Deus age sabiamente, com sabedoria, porque nós somos virtuosos. Amém? Eu espero que você tenha gostado. O vídeo foi esse, capítulo 4 de Provérbios. Eu espero que você realmente tenha aprendido, que tenha feito sentido. Se fez sentido, comenta aqui. Não deixe de me seguir lá no Instagram, @eucarlasantos. Lá sempre eu estou compartilhando palavras, meditações, sempre estou compartilhando algo da parte de Deus, porque o meu propósito aqui na internet é edificar, é levantar mulheres, é criar um exército de mulheres edificados para a glória de Deus, viu? Um beijo no coração, fique com Deus e que o Espírito Santo de Deus fale muito mais ao seu coração. Beijo!